Filosofia Sem Fronteiras. Um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Divulgar o conhecimento é a nossa frequência. Olá, bom dia a todos e a todas que estão nos ouvindo. Hoje no nosso programa iremos conversar um pouquinho com o Sr. Monkelar para falarmos a história de Pelotas e suas versões, seus contos e fábulas que passam pela cidade. Muito bem-vindos, né? Seja muito bem-vindo, Sr. Monkelar. Então, eu queria agradecer por o senhor ter aceito o nosso convite, primeiramente, porque é muito importante para nós do programa ter o senhor ali das nossas entrevistas. Porque o senhor marcou a história de Pelotas, assim, historicamente, com registros e tudo mais. Então isso é um grande privilégio, a gente estar podendo conversar com o senhor. E para antemão, antes da gente começar a falar sobre o marco histórico e suas obras, eu queria que o senhor falasse realmente sobre o senhor, quando o senhor ainda pesquisava na biblioteca, se o senhor ia com alguma ideia acerca do assunto, ou se o senhor lá dentro descobria alguma coisa, como era essa investigação, essa curiosidade, como o senhor formou sua personalidade nisso? Bueno, bem, a minha curiosidade, eu sou curioso desde muito cedo, né? E eu tenho por hábito, que eu acho saudável, é não aceitar as coisas prontas. Uhum. Eu duvido de tudo. Hoje eu adotei uma outra norma. Assim, para mim tudo é fake, até que provem o contrário. Certo? Claro que isso é uma expressão, é uma palavra nova, né? Mas eu sempre tive isso como veículo. Assim, tudo que me dizem eu preciso conferir. Por mais séria, por mais credibilidade que a pessoa tem, ou no caso o escritor, ou historiador, etc. e tal. E no decorrer desse tempo eu percebi que Pelotas tem uma história mitômana, né? Ela é muito cheia de mitos e lendas, porque não foi constatado realmente, documentalmente, até por falta de material, não é culpa dos pesquisadores, historiadores, e eles começaram a preencher esses buracos negros, vamos chamar assim, de acordo com a sua vontade, ou o que ouviram dizer do vovô, da vovó, etc. Tal. Uhum. E a história não pode ser assim, não que a história tenha um ponto de referência certo, não. A história está sempre em construção, né? Uhum. E eu considero a história uma colcha de retalhos. Uhum. São fragmentos que tu vai juntando até tentar chegar a algo próximo da verdade, porque a gente não sabe o que é a verdade. Uhum. Né? Então, por isso é que me instigou assim, desde muito cedo. Eu não comecei a fazer essa investigação na biblioteca, não. Uhum. Essa investigação, ela me atinge há muito tempo, a partir do momento em que eu comecei a me preocupar, e a gente tardiamente se preocupa, ou começa a prestar atenção, e esse prestar atenção no decorrer desse processo, ele vai acontecendo à medida que a gente vai não envelhecendo, porque eu não acredito nessa história de velho, né? A gente vai ficando mais experiente, Uhum. com mais idade, né? É tão somente isso. E aí comecei a ler os historiadores, que é uma questão que eu ponho em dúvida hoje ainda. Pelotas nunca teve um historiador. Pelotas teve bons e excelentes cronistas da história, o que é uma distância, um oceano de distância entre uma coisa e a outra, né? Uhum. Então, muito bom também. Sem essa preocupação, vamos dizer assim, técnica, né, com relação aos fatos e tal. E, então é isso, assim, eu comecei a desconfiar, era tudo muito acertadinho, era tudo muito encaixadinho, tudo muito redondinho, desde a criação, não da cidade, que cidade só pode ser chamada a partir de 1832, mas desde o seu surgimento, o próprio ato de fundação da freguesia está equivocado, está errado. E tem coisas assim que no decorrer das minhas pesquisas eu fui observando, né? E fui corrigindo, Uhum. ainda que para mim
mentalmente, ou de uma forma assim, fui organizando a história de uma outra concepção, certo? O senhor fez isso, então, essa pesquisa, o senhor sentiu essa mitologia, essa coisa muito certinha, arredondada, por ti? Assim, o senhor foi pesquisar Intuitivamente, certo? Claro. Você assim, pô, que engraçado, as datas tão redondinhas, não sei o quê. E outra coisa que sempre me chamou a atenção, que parecia que era uma cidade surgida a partir de barões e sinhazinhas. Então, somente, não havia outros elementos que tivessem contribuído, né, para esse passado. Então, hoje uma cidade ela é composta de N atividades, de N pessoas, né, e de contribuições as mais distintas possíveis. Até os excluídos estão incluídos, né? E não existe ninguém excluído, tu está na margem, né, do processo, mas excluído não está, tu está no contexto. Então isso aí começou a me chamar a atenção. Eu comecei a investigar, vi que é uma história que carecia de documentação. Então era tudo assim, o vovô disse, a vovó disse, e fazendo apologia do comerciante de grosso trato, ou do barão, sei lá, tá? Comerciante, os bem-sucedidos. Tá? E o que o senhor encontrou nisso, dentro desse mito, dentro disso, dessa investigação? O senhor percebeu que as coisas não estavam... Estava muito encaixado para ser verdade, estava muito certo para ser verdade. O que o senhor descobriu? Como que realmente se deu, originou? Pois é, antes dos exatamente barões, o nascimento. Como é que nasce uma cidade? Ninguém, na realidade, sabe como nasce uma cidade, né? Pode ser, a não ser a cidade programada, que não é o caso da nossa. A nossa é uma cidade do período colonial, ainda que quase no final do período, né? E ela não é uma cidade programada, ela foi acontecendo. E foi acontecendo a partir de Sesmaria. Eu vou ignorar o anterior, tá? Porque fica muito complicado. Assim, eu não conseguiria construir algo com o qual não existe uma forma de documentar. Então, vamos dizer assim, a partir das concessões, vamos pensar assim. Concessões essas feitas, de um modo geral, ou a grandes comerciantes, já na época. O que eram grandes comerciantes? Eram os abastecedores das tropas, certo? Ou pessoas com cargo militar. Né? Como a coroa precisava que essa fronteira, ou embora um pouco distante, né, exatamente da fronteira, dessa concepção de fronteira, que é uma coisa governamental, que na realidade na cabeça das pessoas isso não existe, né? Bom, então eles começaram a fazer concessões. Como eles também não tinham ideia do tamanho disso e nem da importância que passou a ter, que até então não tinha, para eles isso aqui era caminho para a colônia do Sacramento, que é o que interessava, certo? Por causa do comércio, né? E essa questão do estabelecer da forma. Bom, então tu pode começar a pensar assim, bom, isso aqui. E a atividade inicial dessa cidade era agropastoril. Não tem nada a ver com charque. O charque é um acidente de percurso, vamos chamar assim. Né? O charque ele passa a acontecer não bem posteriormente, mas posteriormente. E não da forma com que a história contou. E ainda teima em contar dessa forma, certo? Dessa maneira. Que é com a chegada de um cearense, que nem cearense é. Né? Ele era português, que é o... Eu já deletei esse nome da minha cabeça, para mim ele não existe mais, Zé Pinto Martins, né? O Zé Pinto Martins, a partir de 1780, oriundo de uma seca, não será? Primeiro lugar, isso é o seguinte, que contam, né? Essa é a história oficial. Bom, essa seca nunca existiu, não existiu. Essa seca dessa data que eles põem entre 77 e 80, matou uma vaca ou duas, né, lá naquela região. Não teve nenhuma expressão. Bom, é uma seca que vai acontecer e que realmente dizima o gado, né, do Nordeste, daquela região toda, é em 1787. Então, aí nós já
damos um pulo, né? Bom, essa hipótese é improvável, porque não houve a seca. Bem, o Zé Pinto Martins, que é tido como o criador da indústria saladeril, eu não sei se o Zé Pinto Martins sabia charquear, certo? Bom, e vir para ensinar padre a rezar missa, como diz o dito popular, é um absurdo. Por quê? Porque aqui na província, no continente de São Pedro, seja lá o nome que a gente esteja trabalhando, já se charqueava. Então, é o seguinte, as experiências primeiras aconteceram na colônia de Sacramento em 1702, a experiência de charque. Bom, então tu has de convir que já havia a experiência de charquear. Em primeiro lugar é o seguinte, charquear não é uma invenção portuguesa, certo? O charque. Isso é irlandês. Quem detinha o conhecimento, o monopólio do charque eram os irlandeses, que era a carne de moura, a salmoura, que era embarricada. Por quê? Para atender as armadas portuguesa e espanhola, as duas grandes armadas. Eles que abasteciam essas duas coroas com a carne de moura, ou a carne de charque. Então, a tecnologia e a técnica era irlandesa. Certo? Bom, eu queria, acho que assim, entender que você falou sobre o agropastoril. Isso era uma forma que girava a economia naquele tempo, antes de vir Eu não sei se a gente pode pensar em economia, porque esses padrões, essas questões de economia, o que havia é coisas que interessavam ou não interessavam a coroa, né? As coroas, né? Então, assim, a coisa girava muito em torno disso e das suas necessidades pessoais. Então é difícil tu estabelecer. Agora eu vou te dizer uma coisa, charque não era, aqui era trigo, por exemplo. O grande produto dessa região aqui, que hoje a gente está, e que é Pelotas, era trigo, a triticultura, certo? E a pecuária, vamos chamar assim, o abate de gado, né? Para suprimento das tropas governamentais que eram sediadas aqui na região. Eu queria entender que, tipo, quando eu fiz as minhas pesquisas, eu encontrei, tipo, coisas acerca de uma população que se residia aqui, que tinha sua forma de cultura e que, vindo, né, com essa indústria que o senhor me falou que é holandesa, mudou. Irlandesa, desculpa. Mudou. Então, assim, eu meio que fica... Não, mas ela não muda a partir dos irlandeses. Né? Ela vai acontecendo, não é uma coisa... transportada da Irlanda para cá. Não, é uma coisa de um processo todo de construção. O método de construção, vamos chamar assim, do charque que se estabeleceu, não tem, em princípio, nenhuma origem. Eu só te mostrar que o conhecimento já existia. Os próprios índios já charqueavam. Tanto que há opiniões de que a palavra charque, vem de charqui, do Quichua, tá? Que era feito num processo ao vento, como ainda em alguns lugares, não sei se permanece. Aqui havia uma cidade, acho que era Bagé, que produzia esse charque de vento. Não sei se no mesmo método indígena, mas era produzido. Bom, então são processos diferentes, são necessidades diferentes. Eu só fiz esse gancho com a Irlanda, porque por que as coroas portuguesa e espanhola e o charque aqui na região surge mais ou menos simultaneamente, começaram a apostar nessa atividade, porque os seus cofres eram sangrados. Tu consegue imaginar a quantidade que tu precisas trazer ou receber de um produtor para abastecer as tuas esquadras, as tuas armadas, a tua frota de navios? Por quê? Por causa do escorbuto. Então era uma doença, né, que é da ausência de proteínas, etc. Bom, então eles precisavam, como forma, inclusive, de alimentar no mar, porque as viagens eram muito longas, tá? E até as suas armadas. Bom, então por isso que a coroa portuguesa e a espanhola investiram nessa atividade. Então, dentro dessa construção, houve, né,
não sei se eu diria apropriação do lugar, ou se eu diria que houve formas de estruturar essa região que acabou apagando muitas origens dentro da que tipo construiu, apagou a origem e criou um mito a partir da construção. Como que você poderia me... O que é a origem para ti? A origem, na realidade, a gente não sabe, né? A gente não sabe. Mas é o surgimento da Terra, claro. Antes dos contos dos barões da Sinhás, vamos... tem muito para trás mente, né? Era o tempo, vamos chamar assim, não exatamente coronéis, mas o tempo do militarismo, certo? Isso era uma região militar, né? O qual os militares é que foram aquinhoados, não esse tipo de militar de carreira, não. O para trás mente, era feito a facão, vamos chamar assim, né? A grande parte deles. Porque eles não eram, a exemplo dos espanhóis, eles tinham uma linhagem, que eram os hidalgos. O hidalgo, tu deve saber que é o filho de algo. Aqui não é filho de algo, certo? Não, eles não tinham uma formação militar. Eles ficavam militares, ou eram agregados, ou por disposição, ou, sei lá, N razões assim, para isso, né? E dependendo do QI, de quem indicasse, né? Eles adquiriam ou tinham concessões, terras, etc. E tal. E aí que foi se formando toda essa estrutura, mas na base da triticultura e pecuária. Aí tu vai botar, como é que é? Bom, quem é que realmente trabalhava? Porque se eles eram militares, eles estavam empenhados em manter toda essa região, essa fronteira, vamos dizer assim. Então eles tinham a sua tropa, e muitas vezes era uma espécie de caudilhos, eles tinham agregados que faziam o trabalho de soldados em campanha, né? Mas tinham escravos. E é o que ficavam realmente trabalhando, além das mulheres, né? A mulher é um papel assim que está meio esquecido, né, nessa estrutura, né? Porque quem é que administrava quando o senhor estava fora? Possivelmente a mulher. Né? Bem, e ali tinha um administrador, havia essa hierarquia que não mudou com o decorrer dos anos e tal. Então é por aí. Até dentro desse artigo do moço, falava assim, se você comparar a realidade com a história de que foi construído, não é mera coincidência que teve o centro muito bem formado e depois todos colocados à margem. E eu achei peculiarmente interessante. Eu fiquei, não, eu vou conversar com ele, pesquisei, mandei claro. Não é exatamente assim. O que tu está falando já é mais para frentemente, como diria o Odorico Paraguaçu, né? Tá. Primeiro vamos pensar como é que surge o núcleo urbano, quem sabe? Isso. Então vamos pular, vamos sair das fazendas, né? Ou das estâncias, como eram chamadas na época, que eram 7, que é as 7 Sesmarias que dão origem, certo? É a de Pelotas, Monte Bonito, agora já nem me lembro mais, já faz anos que eu trabalhei com isso. Bom, mas de qualquer maneira, 7, tá? Dessas 7 é que dá origem a isso que tu está falando, uma delas, que é a do Monte Bonito. Tá? Bom, mas antes é preciso que se veja o seguinte: quando da tomada da região pelos espanhóis, em 1763, houve uma diáspora com as pessoas que estavam em Rio Grande, que era a capital de São Pedro, da província de São Pedro, que é hoje o Rio Grande do Sul, certo? Alguns, inclusive, se bandearam para o lado de cá de São Gonçalo, etc. E tal. Bom, cessada esse período de ocupação espanhola, que é de 1763 a 1776, 13 anos, né? Eles ocuparam de uma forma assim, diferente do que a história conta também. A história conta uma história também muito mitômana. Eles não precisaram usar de força nem mataram pessoas. Tá? Também não tornaram nem escravizaram ninguém para levarem para lá, como alguns livros contam. Não, isso é mito. Né? Bom,
pensar assim. Então, mas vamos nos ater a essa ocupação espanhola desse período de 13 anos. Com o decorrer desses 13 anos, a vida ficou sendo tocada, né? Entre trocas de presente de espanhóis com portugueses, né? Vai sem animosidade. Quer dizer, a ocupação se deu pelo Sebag, em 63, com a seguinte característica. Ele usou um método muito interessante. Foi um grande general para sua época, né? Ele soltou um grupo de esfarrapados no lado uruguaio, hoje Uruguai, né? Que é na banda oriental, dizendo que ele vinha com 5.000 soldados degolando todo mundo. Certo? Uhum. Então esses fortes todos foram tomados na mão grande, no grito. Inclusive o que acabou levando o Tomás Luiz Osório, a forca, etc. E tal, que foi um bode expiatório no processo, para proteger um Costas Quentes, né, que teria sido responsável por isso, por terem facilitado essa entrada dos espanhóis. Eu pulei Rio Grande, queria te mostrar o processo de construção de Rio Grande, que é um acidente de percurso também. O Silva Paz não veio para fundar Rio Grande, isso é outra história. Né? Ele acabou em Rio Grande por covardia da esquadra, não um ato pessoal de covardia, não. Eles não aceitaram ou não apostaram que estavam em condições de tomar toda a região essa aí. Montevidéu estava desguarnecida. Então o Cristóvão Pereira, que era o homem de articulação entre a esquadra do Silva Paz e os estancieiros que ocupavam essa região, ela era toda ocupada por portugueses, estâncias, disse para eles que eles vieram para se estabelecer em Maldonado, certo? Que até hoje é a Soriana, vamos dizer assim. Soriano sabe o que é, né? O pessoal oriundo da Ilha dos Açores, os colonos, tá? Né? Exatamente por isso. Bom, então nessa vinda, ele para ali que é onde surge São Carlos, e ele denomina São Carlos em homenagem ao rei Carlos da Espanha na época, né? E ele teve ali um momento, vamos dizer assim, uma inspiração de povoar aquilo com açorianos. Bom, da onde iriam sair esses açorianos? Como ele tinha a intenção e tomou essa região, que estava com muitos casais açorianos, com muitos açorianos, né? Que eram agricultores, se tornaram agricultores, porque eles, na sua origem, eles eram pescadores, né? Bom, eles foram, de certa forma, enganados pela coroa portuguesa, que prometeu mundos e fundos, e não deu nem mundos nem fundos, né? Deu uma terra cheia de areia que só se colhe cebola. Então estavam insatisfeitos com a coroa portuguesa que havia lhes ludibriado. Vamos pensar assim, a grosso modo, né? Bom, então é o seguinte, depois que eles tomam, sem disparar um tiro, e as pessoas que morreram afogadas por covardia, no ouvir dizer, eles foram se jogando na água, emborcavam os barcos, sobrecarregavam os barcos e morriam, eram afogados. Não morreram por disparo de bala. Os castilhanos tomaram a região sem despender um tiro, certo? E assim eles tomaram toda a região, desde Maldonado, ou aquela região por lá, até a capital, Rio Grande. Porque o governador, eu digo de brincadeira, está correndo até hoje com medo das tropas de Sebag, né? Pela orla aí. Bom, então, e deixou assim. Tomaram, sem disparar, e ofereceram aos açorianos terra, sementes, animais e proteção, que cumpriram. E eles foram por livre e espontânea vontade. Tá bem? Tá. Então, não houve nenhum processo, ninguém foi violentado, ninguém foi capturado, ninguém foi torturado e levado na mão grande. Tá?
Em 76, quando termina, que os portugueses, protegidos pelos ingleses, sempre os ingleses e os interesses comerciais, assim como os castilhanos eram pelos franceses, mas não era pela cara deles, era pela região, que era uma região que interessava a vários países por causa do comércio, região do Rio da Prata, por causa das minas de Potosí, minas de prata, certo? Então era uma região assim de alto trânsito, tráfico e comércio. Por isso que eles tinham esses interesses todos. Bom, os portugueses retomam em 76, protegidos ou orientados e belicamente pelos ingleses, retomam a região. Bom, com isso se cria um problema para a cidade, que não volta à sua atividade normal, nunca mais voltou ao status de capital, perdeu. Ela foi levada primeiro para a Guarda Velha de Viamão, depois ficou em Porto Alegre, que até hoje está lá. Né? A capital é Porto Alegre. Por isso, só por isso. Bem, aí começou a criar um problema. Os que tinham ido começaram a retornar, ou foi-lhes comunicado, etc., tal, que a região tinha sido pacificada, que agora era portuguesa novamente. Bem, e começaram a retornar e incharam a cidade de Rio Grande, por excesso de população. Rio Grande não tinha condições nem de alimentá-los, inclusive, em função disso, eles começaram a passar dificuldades, criar dificuldade por uma estrutura que já estava, né, funcionando, desarticula, se tu tem 10 e aí tu tem 15 para alimentar, vai faltar, ou vai começar a ser racionado. Isso é o que aconteceu. O Sebastião Xavier da Veiga Cabral da Câmara, eu faço questão de dizer o nome dele, é quase um livro, né? Bom, ele teve a seguinte ideia: bom, eu preciso resolver essa questão. E ele faz o seguinte: ele vem nas sesmarias destinadas e começa a medi-las, principalmente a sesmaria do Monte Bonito e a de Pelotas, que estava de posse do capitão Bento Manuel da Rocha, que coincidentemente era o abastecedor das tropas, né, da coroa. E era um espírito, eu chamo ele o senhor das sesmarias, de tanta sesmaria que tinha, quando na realidade o máximo que poderia ter pela lei das sesmarias era uma. Tá? Bom, então tu já começa a ver que essa coisa é antiga, né? Sim. É artimanhada. É artimanhada de longa e longa data. E aí, então, esse é o processo. Aí ele tira vamos falar só da onde surgem as charqueadas, certo? Sim, sim, perfeito. Ele tira o naco, que estava em excesso, e estabelece ali 20 datas, que é essa margem aqui, que deu origem às charqueadas. São Gonçalo até o Arroio Pelotas, certo? Bom, datas, divide. Nós estamos na data da Mariana Eufrásia da Silveira, que dá origem, bem posteriormente, a um dos equivocadamente chamados de loteamentos. O primeiro não foi loteamento, não existia essa condição, e aforamento, que é oriundo de uma dessas datas, mas isso já é mais adiante. Bem, então cria 20 datas e instala ali 20 agricultores, com uma condição: eles não poderiam, durante um tempo, me parece que eram 10 anos, usar para outra atividade que não fosse agropastoril. Então tu vê o seguinte, que assim já é impossível o nascimento das charqueadas, que não tinha como nem aonde. Poderiam até, e acredito, que charqueassem, inclusive nessas terras onde tinha um universo de escravos e proprietários de escravos, e etc. E tal, que eram as terras da ponte do Laranjal para lá. Era tudo uma única sesmaria, tá? Onde era desenvolvido diversas atividades e essa produção de trigo, tudo.
Sim. Bom, então tá. O decorrer dos anos, lá por 1802 ou 4, agora as datas eu vou ficar te devendo com precisão, mas até porque precisar é meio difícil, né? Ó, eu sou contra isso. Mas a gente tem que ter pontos de partida, né? Sim. Mesmo que depois a gente mesmo vá desmanchá-los. E acaba criando a condição, e era uma charqueada do Aguiar, que é o que vende essa área para o Antônio dos Anjos. Tem uma rua, inclusive, com o nome dele. Tá? Então, o que é equivocadamente chamado de primeiro loteamento é oriundo desta compra que o Antônio dos Anjos faz, agrega uma outra área, que agora não me lembro de quem, que ele também tinha adquirido, e cria o que veio a se tornar Pelotas, inicialmente, parte urbana, vamos dizer assim, certo? Através de aforamento. Então é o seguinte, ele não te vendia a área, tu pagava uma taxa anual para ele, certo? Bom, e era por braças. Então, o Visconde, que depois é Visconde, que até então era um simples pelado português, que dá origem a Simões Lopes, se instala ali numa certa região, que é a menina dos olhos deles, até hoje eles mantêm, né, como o ponto de partida, vamos chamar assim, né, afora 10 braças, etc. e tal. Aonde está, que agora foi restaurada a Casa dos Torres, diz que é a casa mais antiga da cidade. Eu não gosto dessas afirmações de primeiro, elas tem muito esse hábito do pioneirismo, de uma série de coisas. Essas coisas são difíceis de estabelecer. A gente deve usar mais economia, né? Então, vamos partir desse pressuposto que fosse. E ele, então, faz o traçado, começam a surgir essas ruas, e em 1804, 5, começa esse processo todo. Então, lá em 12, ela é concedida e autorizada e chamada de freguesia, certo? E não de São Francisco de Paula, isso é outra bobagem. É de Pelotas, sempre foi de Pelotas. Eles eram fregueses. A freguesia é preciso que nasça uma igreja, ou que tenha uma igreja. Aquela gente da volta são fregueses, são fiéis. Daí, freguesia. E escolheram como patrono São Francisco de Paula. Então, são duas coisas distintas. E outra coisa, não tem nada a ver com 7 de julho. É 31 de janeiro, a data de elevação à freguesia de Pelotas, certo? 7 de julho, São Francisco de Paula, o padroeiro da freguesia. São duas. Então vamos já nasce. Ela tem duas certidões de nascimento, né? Uma religiosa e a outra civil, certo? Que é impossível de vir a ser trocado. Ninguém vai ter coragem de dar um canetaço e mudar de 7 de julho para 31 de janeiro, que deveriam. Né? Bom, mas... isso é muito importante, porque é interessante ver como as pessoas, às vezes, a gente dentro de pesquisas, pegam recortes e não vê que aquilo está entranhado a muitas outras conexões para se criar aquilo. Claro, né? Eu tive problemas, inclusive, com uma pessoa que eu admiro, continuo admirando, que é tido como historiador da cidade, que é o Mário Osório, etc. e tal, né? E até entendo a posição do Mário. O Mário também, depois, quando surgiu essa questão, que eu desmistifiquei a questão do Pinto, ele usou um argumento muito infantil, pueril, assim, mas é o que ele poderia usar, e eu também, no lugar dele, também talvez tivesse usado mesmo. Disse que eu não poderia estar desacreditando pessoas, e aí ele elenca uma série de pessoas com suas obras
que disseram que foi o Zé Pinto Martins e pronto. Bom, então é o seguinte, tu não podes usar, vamos dizer assim, a palavra contra documento. Fica muito estranho, né? Bom, mas era a forma que ele tinha. Porque todos os anteriores tinham dito, desde não sei quem, inclusive o avô dele, que é o Marco, um livro de história da cidade, que é a cidade de Pelotas, Fernando Osório, etc. Então, vamos dizer assim, fica meio complicado, né? Bom, mas isso é uma outra questão. Eu vou pegar um gancho do que o senhor estava falando a respeito do nome da rua, né? O senhor falou que tem homenagens, né, em nome de ruas. Sim. E que muitos eram proprietários de escravos e tudo mais. E já aproveitando que eu citei a Arte no Sul, que dentro dessa revista eletrônica, né, a Arte no Sul tem um depoimento do senhor que o senhor fala a respeito do 46º Feira do Livro que teve aqui em Pelotas, que homenagearam a população negra daqui de Pelotas. E neste depoimento o senhor falou que estava atrasado essa homenagem, que não tem nome de ruas de pessoas negras aqui em Pelotas, nem monumentos, nem museu, e tem museu para tudo. Claro. Então, eu queria que você falasse um pouco a respeito. É uma dívida que a cidade tem, porque essa cidade existe com essa conjuntura, com essa coisa assim, graças ao escravo. Né? E evidente, graças ao escravo negro. Então, o que não que era uma característica de uma época, né? Bom, o nome de rua, já vamos aproveitar esse gancho, é o seguinte: tu também, quando homenageia, equivocadamente, em muitos casos, e em muitos é para favorecer o seu avô, o seu pai, etc. e tal, aí como uma questão de pressão, às vezes até familiar, para que fique marcado na cidade o nome do vovô, da vovó, seja lá de quem for. Bom, eu acho isso muito equivocado, tá? Eu sou adepto da teoria que deveriam ter mantido os nomes das ruas, os primitivos. Rua das Flores, Rua dos Canais, Rua do Poço, né? É muito mais, né? Mas a vaidade humana, né, impera, quase sempre. Agora, com relação a essa atitude de hoje, eu tenho dúvida com relação a tu mudar o nome porque era um escravocrata, tu não vais fazer nenhuma homenagem. Tu vais substituir um nome, certo? Que na história passada estava de acordo, tá? Por uma tentativa de fazer justiça. Eu acho que não é por aí. Eu não faria dessa forma, né? Não proporia dessa forma. Eu acho que é preciso que se preste homenagem à etnia negra, muito atrasada, né? Através de N outras questões, de N outras maneiras. Nós não podemos apagar a história. A história já aconteceu. Não é trocando nome que tu vais render ou prestar justiça. Não é por aí o caminho. Eu acho que são outras reivindicações, certo? Bom, é a minha opinião. Sim, sim. Então... E até referente, porque está tendo muitos movimentos e muitas ações e até atos políticos acerca de retiradas de monumentos. Acho que algumas manifestações fora do Brasil houve essas retiradas de estátuas de escravocratas e o senhor... Eu acho que é uma forma de desviar o objetivo da boiada. Né? É fazer a boiada andar para um lado que o político quer. Certo? Eu acho que esse questionamento não pode ser por aí. Sim. Tu quebrar uma estátua, tu não apaga da história. Certo? Pelo contrário, tu tiras uma referência para que, posteriormente, com o decorrer dos anos, criem outro mito, que é daquele que nasceu no lugar do que foi substituído. Né? Então, será que isso é uma forma correta de se tratar a história? Eu acho que deveria se fazer é o conhecimento, que deveria se ampliar, é a forma de mostrar os processos todos. Eu não posso, por exemplo, aqui estamos do lado do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato hoje é politicamente incorreto. Mas que absurdo isso!
Na época não era. Ou a música, ou uma série de coisas, o teu cabelo. Né? Para aí, não havia essa coisa. Então, tu traz o ontem e alteras para hoje. Não. Nós temos que ir no passado, não o passado ser puxado até nós e refeito. Sim. E até acho que a gente vai chegando já pro final, assim, pegando mesmo esse gancho que você falou que daí a gente está aqui debruçado com Monteiro Lobato. Como foi para o senhor voltar, né, a gente ir com esse conhecimento até a história? Como foi trabalhar com isso? Você trabalhou com recortes de jornais, com correspondência? Olha, como é muita essa documentação, eu li muito documento, eu li documentos espanhóis, eu fui para Montevidéu fazer esse tempo pesquisando, inclusive sobre um dos vultos daqui, que é um personagem que eu admiro bastante, que é o Antônio Gonçalves Chaves. Não esse que deram o nome da rua, tá? O pai deste, né? Porque esse aí eu tenho sérias restrições, como tinha o governo uruguai também com ele. Bom, então é o seguinte, o outro, não que o outro não fosse um escravocrata, faz dentro da sua época. Né? Esse é um país escravagista. Os espectros da escravidão estão aí, estão rondando. São notórios. O que precisa é se pensar uma outra forma, se agir de uma outra maneira, é se corrigir essas injustiças todas. Né? Agora, passar uma borracha não é forma de resolver. Não. Muito obrigada, senhor. Este foi mais um Filosofia Sem Fronteiras, um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Coordenação de Carlos Alberto Miraglia. Apresentação: Carlos Alberto Miraglia, Flávia Carvalho Chagas, Natália Nazário, Rafael Martins e William Silva Barros. Música: Ricardo Severo. Locução: Rubens Caribé. Filosofia Sem Fronteiras. Divulgar o conhecimento é a nossa frequência.